A paz do Senhor, meus queridos, aqui é o Juninho do Espírito Santo, de Telemaco, Paraná, e estou muito feliz em novamente estar gravando com vocês esse vídeo. A lição número 3 de adolescentes, e o tema ele é interessantíssimo, a respeito dos dons, não sejais ignorantes é o tema. Esse vídeo até eu tinha gravado nessa madrugada, eu gravei esse vídeo para estar trazendo para vocês aí, e tive um pequeno problema, o áudio do vídeo não ficou bom e acabei tendo que estar gravando novamente o vídeo, e estou aqui com vocês novamente gravando esse vídeo aqui. E peço que você curta o canal, inscreva-se aí, assista o vídeo, em nome de Jesus. Vamos lá, lição número 3, a respeito dos dons, não sejais ignorantes. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Aqui, 1 Coríntios, ele vai falar no capítulo de número 12, versículo de número 1. E aqui ele vai falar a respeito dos dons. E aqui diz, em pleno século XXI, ainda existem pessoas que preferem não acreditar na atualidade dos dons espirituais. E aqui ele vai dizer mais, dizendo que eles cessaram no primeiro século. E outros escolhem acreditar que apenas em alguns, acreditar apenas em alguns dons. Entretanto, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nós observamos que esse dom é atual, é para hoje, sim, é para os dias de hoje, sim. O conceito de dons espirituais. Em primeiro lugar, devemos afirmar que os dons espirituais não devem ser confundidos com habilidades herdadas ou aprendidas em meio de esforços físicos e intelectuais. Aqui, o comentarista deixa bem claro que, para não ter essa dúvida, os dons espirituais é algo direto dos céus, é Deus que entrega para a pessoa. É diferente de uma habilidade, uma oratória, alguém que aprende, alguém que estuda, alguém que... É diferente. Então, os dons espirituais, eles são dados por Deus. É interessante também nós pensarmos algo aqui. Os dons espirituais, eles são diferentes do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é tem 9 virtudes no fruto do Espírito, e nessas virtudes nós precisamos melhorar. Ali fala de paz, longanimidade, amor, alegria, benignidade, bondade, temperança, né? Ou domínio próprio, fé. Isso vai falar das obras, do fruto do Espírito, as obras que nós temos que ter na nossa vida. O Espírito Santo trabalha em nós e nós vamos produzir fruto do que nós fazemos. Mas é diferente disso daqui. Isso daqui, ele vai falar daquilo que o Senhor entrega para nós. Os dons espirituais, é aí que nós vamos ver a respeito deles. E aqui nós vamos ver outro aspecto interessante sobre os dons espirituais, diz respeito à sua utilização. Por quê? Porque os dons, eles são utilizados para quê? Uma ferramenta para a igreja. Então, uma igreja que não tem profecia é uma igreja que sofre. Uma igreja que não tem discernimento espiritual é uma igreja que sofre. Então, a igreja, ela tem essas ferramentas que o Senhor entrega para que possam ser usados, para que possam mudar vidas, para que possam ajudar vidas que se encontram dentro da casa do Senhor. Então, os dons espirituais são por isso distribuídos. Não é para a pessoa se achar o super crente, o super profeta, o super não. São dons espirituais. Então, todo dom, seja qual for, tem que ser dado honras e glórias a Deus. Qual o dom que for, é Ele que dá. Então, quando alguém profetiza, não é que ele é o cara, como diz o ditado aí, os adolescentes falam. Não, se alguém profetiza, quem deu é o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que atua, tanto para profetizar, tanto para discernimento de espíritos, tanto para dons de cura, tanto para sinais e maravilhas, tanto para interpretação de línguas, e assim por diante. Os dons espirituais é o mesmo Espírito que distribui como ferramentas para a igreja.
E aqui nós olhamos a classificação deles, como que eles são classificados. A classificação deles diz aqui, ó, 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao versículo 10, ele vai dizer aqui, ó, 3 formas de classificação. A primeira fala de dons de revelação, a segunda de poder e a terceira de expressão. A de revelação diz assim, que é a palavra de sabedoria, que é a palavra do conhecimento e é o discernimento dos espíritos. Esse daqui entra nos dons de revelação. Na segunda divisão, ele vai falar aqui dos dons de poder. É o de fé, é os dons de curar e é operações de milagres. E o terceiro, ele vai falar de dons de expressão, que é o de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aqui é separado agora aqui, ó. Observe. Revelação, para que é? Manifestam o profundo conhecimento de Deus acerca de todas as coisas e do seu cuidado em proteger sua igreja contra quem? Contra o adversário. Então, esses dons de revelação é Deus que orienta, é Deus que dá para a igreja, tudo é Deus que dá para a igreja, sim. Mas é para nós dependermos de quem? Dependermos de Deus. Não depender do homem, não depender do conhecimento dele, não. É algo de Deus, algo de cima mesmo que ele vai usar para a igreja, depende disso, e a igreja vai glorificar a Deus, porque é Deus que entrega isso aqui. Depois ele fala da palavra do conhecimento, ele fala assim, o dom está relacionado às coisas que não podemos compreender pelas faculdades intelectuais. Então alguém fala assim, mas isso não pode, não sei o quê, mas é além das faculdades intelectuais, e Deus mostra, Deus revela, Deus faz. Então são coisas assim maravilhosas. Então Deus traz ao coração, traz à mente e usa-nos, por isso que somos considerados vasos na mão do Senhor. E aqui ele vai dizer assim, o discernimento dos espíritos envolve a capacidade de distinguir. Até eu citei ontem na madrugada que eu gravei o vídeo, vou ter que gravar de novo, estou gravando novamente. Eu citei uma vez, nós orávamos num lugar, nós tínhamos a nossa oração lá no meu serviço, que eu tinha uma locadora, e lá nós orávamos. E eu lembro muito bem, nós orando, tal, sentindo a presença, falando em língua e tal. E um rapaz que estava lá também, ele falando em línguas, e os jovens que estavam comigo lá, todos com os olhos fechados, glorificando a Deus. E aquele homem falando em línguas, e o Espírito Santo falou muito forte no meu coração que não era. E eu falei, será? Porque nós não podemos repreender o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, é mesmo? Daí falei com Deus, coloquei a mão no ombro dessa pessoa e pedi para que Deus, que se não fosse, que ali acontecesse, mesmo que se não fosse, que manifestasse. E realmente caiu ali, como se fosse uma cobra no chão, assim, tal, e manifestou. Então isso daqui é só para você entender que o diabo, o nosso adversário, ele também tenta imitar línguas estranhas, ele também tenta fazer de conta, né? Fazer de conta, imitar, porque não tem como, línguas estranhas, mas ele tenta fazer isso. Depois vem a última divisão ali, ele vai falar dons de poder. O que é? Eles visam a capacitação da igreja para a proclamação, vamos ver aqui, proclamação do Evangelho na força e no poder do Espírito Santo. Então aqui é Isaías 61 que você vai lembrar, que o Senhor foi ungido e assim Deus faz a vida dos crentes também. Enche com a presença dele, vão arrebentando com tudo, cadeias, trevas, tudo cai por terra. É o poder da palavra, o poder do Evangelho, o poder de Deus, na verdade, que atua e vai quebrando tudo, literalmente que eu falo, quebrando todas as cadeias do diabo, todas as algemas, todas as potestades. É o poder de Deus que atua e que vai agindo. E aqui ele vai dizer, o dom da fé não deve ser confundido com fé salvadora ou fé como fruto do Espírito, ou fé natural. Fé natural, acredito em Deus. Não é assim, é uma fé. Fé realmente entra como um dom que o próprio Deus se encarrega de entrar nessa situação aí e coisas maravilhosas acontecem, coisas grandes acontecem. E aí também entra o dom de curar. É uma fé também sobrenatural que eu creio realmente, creio e acontece. E entra os dons de cura também,
de coisas que a gente já viu também, Deus curar instantaneamente pessoas. Deus entra e cura. Isso é o tremendo, é maravilhoso. E aí ele vai dizer, cura de enfermidades de todos os tipos, físicas, emocionais e espirituais. E aí ele entra com a operação de milagres, que é o quê? E maravilhas, que diz respeito à grande manifestação do poder de Deus. É algo além, que as pessoas vão ficar surpreendidas, vão ficar, como dizia um amigo meu, sempre, presbítero Adelmar, da Assembleia de Deus Central, as pessoas ficam estupefatas. É assim. E daí, no que diz respeito aos dons de expressão, eles têm por finalidade transmitir a vontade plena de Deus para orientação e exortação ao seu povo. Dessa forma, o dom de profecia, que é algo que Deus fala no profundo para nós e fala coisas assim maravilhosas. E que depois entra que é a comunicação de uma mensagem do Espírito Santo de Deus para mim em particular, para a igreja, entra a profecia. E aqui, dizendo da importância que a profecia ela precisa ser bíblica, não pode ser extra-bíblica, não existe. E as profecias elas são para consolar, para edificar, para exortar, né? Ou exortar, edificar, consolar. São essas três aqui, exortar, edificar, consolar. Só passou além disso, não pode ser considerado de Deus. E tanto que a Bíblia ela dá embasamento para dizer, dá embasamento para você procurar ver de quem entregou, se essa profecia vem de Deus ou não, avaliar o vaso, né, ou da árvore, esse fruto que está vindo, se essa pessoa é realmente alguém que pode ter crédito a essa profecia. Então tem tudo isso também que a própria Bíblia diz. E aqui ele vai falar também, ele possui, dentre outras finalidades, a transmissão de uma mensagem em línguas desconhecidas à igreja, razão pela qual é necessário o dom de interpretação. Então, o dom de interpretação ele entra quando Deus quer falar com a igreja, alguém fala em línguas, e aí ou a própria pessoa fala em línguas e interpreta, ou outro levanta e interpreta o recado para a igreja. Tem gente que não acredita, mas é maravilhoso, tem que acreditar sim, porque as ferramentas que Deus usa, nos deu para usar dentro da igreja. E aqui, dons de língua e dons de profecia, para que serve? De acordo com o texto bíblico, Coríntios 14, tanto o dom de línguas quanto da profecia possuem finalidades distintas, porém complementares. Para Paulo, falar em línguas deve ser acompanhado do quê? Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Por algumas razões. Quem fala, fala a Deus e não aos homens, não entende nem é entendido, pois fala em mistério, edifica a si mesmo e não a igreja, constitui um sinal para os descrentes, mas também um ato de loucura para os incrédulos, dependendo da forma como é utilizado. E incrédulo, ele não diz que é gente que não está dentro da igreja. Tem incrédulo dentro da igreja que não acredita em dons e profecia. Então, quando você fala em línguas, é estranho. Então, o próprio Deus vai entender. Anjos não vão entender, o diabo não vai entender. É algo que é eu falando em língua a Deus. E isso edifica a mim mesmo. E quando for para a igreja também ouvir o que vai ter a interpretação para a igreja entender, porque o recado é para a igreja. Eu não acredito, de repente, que Deus vai usar alguém para falar em línguas e se ele quer que alguém interprete, não vai levantar. Claro que vai usar alguém para se levantar e interpretar. Se alguém falar em línguas e não teve interpretação, isso não significa também que a pessoa está falando da carne. Não. A pessoa está edificando ela mesma. E às vezes a própria pessoa está entendendo que ela está falando em língua para com Deus. Ela mesma está interpretando para ela. A oração dela é uma coisa bem misteriosa, é uma coisa, mas é maravilhosa. O pessoal às vezes procura tanta razão para as coisas. É claro que nós fazemos um culto racional, Deus não é um Deus de confusão, claro, mas tem mistérios de Deus que as pessoas querem tanto colocar explicações deles, eu vou dizer explicações terráqueas, explicações aí que teológicas às vezes e um embasamento que os caras inventam e não é assim. Tem o mistério de Deus, mas Deus ele pega os sábios mesmo e torce, porque tem mistérios de Deus que Deuteronômio 29 fala de coisas reveladas para mim, para você, e que é aquilo ali. Outras coisas é de Deus que não vai revelar para nós. Então tem tudo isso. Mas assim, olhando as línguas estranhas, para que é? Quando eu falo a Deus, edifica a mim mesmo, é algo que Deus usa para nós falarmos, porque o próprio Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca para orar. E quando falamos em língua é uma alegria tão maravilhosa, assim, que
você fala e acaba falando em línguas porque é muito bom e você não contém, você quer falar e abre a boca e sai rajada de língua estranha mesmo, e é isso que acontece. E aqui ele continua, daí Paulo, né, tem a questão lá por causa da bagunça que às vezes estava na igreja lá de Corinto, então Paulo instruiu de algumas formas assim para pegar no pé do povo mesmo, que não prestava atenção no culto. E aqui, resumidamente, estou falando, tá? O apóstolo não tem em mente proibir ou inibir o uso de dom, como fica claro no versículo 39, mas instruir sobre a maneira correta de manifestá-lo num culto público, até porque o propósito básico de línguas estranhas com a interpretação é adorar a Deus e encorajar os outros a fazer o mesmo. Mas também, como diz aqui, ele não está proibindo a pessoa edificar a si mesma, ele aconselha. E é claro que eu já vi gente falando assim, não pode falar em línguas estranhas no rádio, porque escandalizar é pecar, fazer um monte de coisa errada aí escandalizar. O pessoal tem que conhecer o poder de Deus e procurar saber. Detalhe, línguas estranhas elas não são ensaiadas, não são escritas num quadro e você falar. Outro detalhe, não é correto ficar imitando língua e brincando. Já vi, infelizmente, pregadores em cima de púlpitos por aí, fazendo brincadeira com língua estranha, ou numa rodinha de amigos fazendo brincadeira com línguas estranhas. Até quando você observa, você pensa, nossa, um homem de Deus, e quando você vê uma piada, uma brincadeira, um imitar línguas estranhas, que ficam lá, fala, né, eu falei lá, mas que ficam falando línguas e imitando, não é correto. Na verdade, é reprovável a atitude de pessoas que fazem esse tipo de coisa. E nós, como crentes, não podemos entrar nesse embalo e nessa ideia também de fazer piadinha, e não devemos aceitar a piadinha também. Tem que repreender se falar do nosso lado, porque não é correto. Já a profecia, aqui diz o dom superior é o de línguas, quem profetiza, né, é a mensagem de Deus, é para falar direto às pessoas, é uma profecia. E produz convencimento do pecado, rendição e adoração a Deus. E aqui ele vai dizer dos propósitos da profecia, do conteúdo, e é claro que eu já dei um resumão ali completo, mas a profecia é para edificar, exortar e consolar, esse é o propósito. Então, as línguas chamam a atenção aos atos poderosos de Deus, a profecia conclama o arrependimento e a fé com forma de corresponder aos atos poderosos de Deus. Então, pessoal, é isso. Dá o seu like, curta o vídeo, nos ajude. Vídeo agora gravado sábado à tarde, em cima da hora. Visualização com certeza vai ser pouca, mas eu dependo de você, que essa mensagem, esse vídeo chegue a muitas vidas e pessoas sejam transformadas e mudadas e venham aprender dentro desta palavra. Eu agradeço você em nome de Jesus. Vamos postar o vídeo agora, se deu tudo certo o áudio, vamos postar o vídeo agora. Se você estiver assistindo é porque deu certo esse áudio. E bora, porque daqui a pouco gravar o de jovens. Um abraço, a paz do Senhor, pessoal. E até, um abraço também, pessoal, lá da Brasil para Cristo, esse é lá da Vila Esperança, eu ganhei há muito tempo atrás, ó, do Jubrac de lá, fizeram com meu nome, com foto minha, me deram de presente, tá bom? Um abraço para eles e para vocês todos aí, até.